Bora lá, galerinha! Desenhados para existir do canal do JJ. Vídeo polêmico aí, interessante, cara, que eu vou reagir aqui com vocês. Acho que esse vídeo vai ser bem maneiro, porque eu gosto desses vídeos do JJ de religião. Minha tela tá um pouco pra frente, deixa eu empurrar um pouco pra trás. Deixa eu ver se eu não fico... Não, fica bom. Eu gosto desses vídeos de religião do JJ e tô animado pra comentar sobre esses, caras, porque vocês sabem que... se você ver o meu canal secundário, você vai ter uma ideia mais ou menos de como minha mente mistura várias coisas, né? Então eu tenho vídeos lá de religião, de cristianismo, e eu tenho vídeo de evolução, né? De animais extintos. Então acho que vai ser bem legal ver minha reação sobre esse vídeo, porque eu tenho muito a comentar, muito a falar mesmo. E além de tudo, eu tenho minhas teorias próprias, né, cara? Eu já falei pra vocês que eu sou meio maluco aí, misturo ciência, religião, tudo na minha mente. Eu acho que esse é o ponto que eu vou. Já me adiantando, o ponto que a gente vai chegar no fim desse vídeo é cada um acredita aí no que te fizer bem, tá ligado? E quando a gente falecer, a gente vai descobrir se a gente tava certo ou não, basicamente, né? Mas tô bem animado pra ver esse vídeo. Quero ver o que ele tem pra falar, mano. Tô muito curioso mesmo. Enfim, espero deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixe like, se inscreva se possível. Considere estar no membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tem na descrição também. Se vai fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora ver esse vídeo aí. Tô animado, cara. Quero ver do que se trata, quero ver do que ele vai falar. Bora! Ok. Se você quiser fazer uma torta de maçã do nada, É o... primeiro tem Caraca, esqueci o nome dele, mano do Cosmos. inventar o universo. The amazing thing is that every atom in Carl your body Sagan. came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. So forget Jesus. The stars died so that you could be here. Isso é uma coisa, já pra começar o vídeo, que isso é uma coisa que eu odeio na ciência, cara. Que. Na ciência não, no cientista. Na ciência não existe, né? A ciência é algo que a gente. É um meio, né? A ciência não é uma pessoa, então você não pode falar ciência, uma coisa que eu não gosto da ciência. Uma coisa que eu não gosto dos cientistas, especificamente, é a soberba, né, cara? Tem muitos. Sejamos sinceros, vai. Tem muito cientista que é soberbo, né, cara? Que fica, pô. Porque qual que é a necessidade do desgramado falar esqueça Jesus ali naquela frase? Não ia mudar nada se ele não falasse aquilo, mas ele quis falar aquilo ali só de vagabundagem, né, cara? Caraca, né, cara? É um dos temas mais complexos que existem. Há décadas, cientistas dizem que somos meros acidentes biológicos, basicamente poeira estelar. É como se fôssemos apenas um mísero grãozinho de areia, cara, perdidos. Isso é outra coisa já falando, né, cara? Eu odeio esse termo. Mesmo que você não acredite em Deus, em Jesus, eu acho muito pequeno, muito ridículo qualquer pessoa falar que você é um acidente, tá ligado? Você colocar todos os milhões de anos da evolução como um acidente. O ser humano é um acidente, sabe? Eu acho deserto do Saara. Um desrespeito com a vida humana, né, cara? Com a vida, não com a vida humana, com toda a vida. Eu acho um desrespeito com você mesmo. And the Earth, really, in the cosmic scheme of things, is another speck. And the Sun, an unremarkable star, nothing special about the Sun. The Sun is another speck. And the galaxy is a speck. I'm a speck, on a speck, orbiting a speck, among other specks, among still other specks, in the middle of specklessness. O Sol é uma estrela comum e até mesmo medíocre. Nossos ancestrais veneravam o Sol e eles estavam longe de ser tolos. É de bom senso reverenciar o Sol e as estrelas, porque nós somos seus filhos. Dizer que não somos especiais é uma afirmação bem ousada. E falsa! Claro que somos! Toda vida é especial! Toda vida é especial, muito especial! Muito especial Até onde mesmo, nossa né? ciência consegue Caraca. enxergar, nenhum planeta conhecido abriga a complexidade da vida como a Terra.
interessante. Gostei do jeito que o JJ falou, a complexidade, mano. Nenhuma molécula aleatória, em nenhum canto do universo, forma olhos que enxergam, mãos que criam ou cérebros que Doideira, né, questionam sua própria existência. A do-nothing king, the God who creates the universe and then retires, and to whom praying to is sort of pointless. He's not here, he went somewhere else. He had other things to do. Eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Bem bonita. Ah, que isso? Sai fora, JJ! Pô, cara! Ah, que isso, cara? Já tá de sacanagem com a minha cara, cara. Até Pô, sai fora, cara! Eu tava num momento emocionante, que tava num momento, né? A vida e tudo mais. O cara me mete um curso na tela. Sai o fora, Sol a uma JJ! distância Você precisa, é louco, cara? cerca de 150 Pô, quebrou minha milhões imersão, de cara. quilômetros. Se estivéssemos um pouco mais perto, tudo certamente evaporaria. Um pouco mais longe e tudo congelaria. Estamos exatamente na zona habitável do Sistema Solar. A atmosfera que nos envolve não é apenas ar. É um Várias filtro, outras coisas, né, cara? um escudo com 21% Ah, não, sim, de oxigênio. O suficiente para sustentar a vida na Terra, mas não tanto ao ponto de provocar combustões espontâneas. Ela filtra radiações nocivas, regula a temperatura e protege o nosso DNA. Só que também é um ponto, Sem né, ela, cara? A galera também usa esses termos, tipo assim, se fosse um pouquinho, 1% a mais de oxigênio, a humanidade, a vida não sobreviveria. Cara, eu acho um pouco pobre você pensar isso, cara, porque eu já vi vídeos, por exemplo, do Space Today, que ele fala de que a gente pode procurar, quando a gente procura vida fora da Terra, a gente procura muitas vezes vida parecida com a nossa. Mas pode existir vida de outro jeito. Então, ele até, por exemplo, tem uma lua de não sei qual, não sei se é de Júpiter ou Saturno, que tem oceanos de algum outro elemento, que eu não lembro se é nitrogênio líquido, é uma coisa assim, cara. Não é água. E a vida poderia ter evoluído ali pra sobreviver naquilo, né, cara? Então, eu acho muito pobre quando, tipo, não tô dizendo que lá exista vida, mas, entendeu? Que a gente só conhece o tipo de vida que existe aqui, mas ela pode existir de outras formas no universo. Eu digo isso porque eu acho muito pobre a galera que fala assim, não, se 2% de oxigênio tivesse a mais na Terra, o ser humano existiria, cara. Se fosse um pouco mais frio, um pouco mais quente, cara. A vida, cara, ela poderia ter se adaptado. O mundo mudou muito em milhões de anos, né, cara? E a vida continuou, sabe? Eu acho pobre você pensar dessa forma, né? Parece muito, olha como, né? seríamos queimados pela radiação solar em minutos. Boa referência. Essa atmosfera permite a passagem de luz visível, exatamente o espectro de luz que os olhos humanos enxergam. Mas porque esses olhos, né, evoluíram pra enxergar esse tipo de luz, né, cara? Curiosamente, esse mesmo espectro é o mais eficiente para a fotossíntese. Claro. Que planeta maravilhoso que a gente vive, né, cara? When you look at the sun, you find the sun turns out nearly all of its energy in the visible spectrum. So the sun is pouring out just the energy you need for photosynthesis, okay? And so the radiant energy output of the sun happens to be in exactly the same region of the electromagnetic spectrum that you need for photosynthesis. Convenient coincidence. O campo magnético da Terra desvia partículas solares letais. Uma barreira invisível que funciona dia e noite, sem pausas. A rotação do planeta cria o ciclo de dia e noite. A inclinação do eixo mantém as estações do ano. E a presença da Lua
estabiliza tudo. É uma doideira, né, cara? Caraca, cara, como é que pode, né, cara? Ô, a gente é muito sortudo, cara. Que isso, cara? A vida é uma bênção demais, né, cara? Que isso, cara? Isso é muito maluco, cara. It's going to curve space-time even more. So watch this. It really looks like a planet going around a star. But once again, it's not because there's any connection. It's because there is an extra dimension that you can't Cara, isso aqui... see. Eu entendo, eu entendo essas paradas, já estudei um pouco aí, vi alguns vídeos sobre relatividade no passado. Tem uma época que eu tava um pouquinho viciado aí em coisas de ciência. Foi nessa época mesmo que eu vi uns vídeos do Space Today, do Ciência Todo Dia. Mas outras coisas, vi bastante vídeos até sobre relatividade, mano. Só que eu vou ser sincero com vocês, cara. Por mais que eu entenda e eu acredite que ela acontece, que ela existe, eu não vou falar que eu sou teórico da conspiração. Eu tenho dificuldade de entender como um espaço se dobra, sabe? É porque é algo que tá além da nossa compreensão, na verdade, né? É algo difícil você compreender. Como um lugar, algo pode se dobrar, né, cara? Tipo assim... Não faz sentido, mano. Muito maluco, né? E então, vem a água, a substância mais vital de todas. Muita água. Ela cobre mais de 70% do planeta, regula a temperatura, transporta nutrientes, dissolve materiais. Sem ela, não existiria sangue, não existiria respiração celular, não existiria você. Até mesmo a gravidade está no ponto certo. Forte o suficiente para... Você não sabe se eu for uma máquina. Manter a atmosfera presa, mas não tão intensa. Daí quem teria me criado, né? Ao ponto de esmagar a vida. Cada fator, e se for um extraterrestre, né? Cada constante, cada detalhe parece ter sido calibrado com precisão absurda. E todos juntos formam o palco perfeito para a vida existir. Bro, meu mano JJ, para de colocar essas fêmeas no vídeo que eu tô perdendo um pouco né, cara? Eu fico encantado. Sabe que eu sou um cara fraco, né, mano? Se uma simples máquina precisa de um projeto e um edifício precisa de um engenheiro... Você está incentivando um pecado, né, cara? Como explicar um planeta inteiro, ajustado até os átomos, funcionando em perfeita harmonia? Será mesmo só coincidência? Ou isso tem uma assinatura? Na escola, somos apresentados a teorias explicadas como verdades absolutas. E, como crianças, apenas... É um peixe com nadadeiras lobadas aí, cara. Eu manjo de evolução. Acreditamos. Eu tenho um conhecimentinho, cara. Aprendemos que tudo veio do acaso. Sem direção, sem propósito. Mas no vídeo de hoje... Esse é o ponto que os caras da ciência tentam combater, né, cara? O ponto de que eu acho que mesmo se você for procurar você vai conversar com um padre, eu acho difícil hoje em dia, bom, não sei, mas tipo assim, eu digo que tem pessoas muito religiosas que acreditam na evolução, que as coisas evoluem de fato. Só que o ponto é que as pessoas religiosas têm que a evolução, ela vai para o ser humano. E isso é o que a ciência quer discordar totalmente, que o ser humano é um acaso para a ciência. Não é que a evolução tinha um guia para ir até o ser humano, evoluir até o ser humano. Ela acabou evoluindo por evoluir, sabe? Iremos apresentar o outro lado da moeda, nunca antes discutido em bancos colegiais. Você vai conhecer as evidências que apontam para uma das ideias mais poderosas e mais evitadas da nossa existência. O design inteligente. O design inteligente. Ok. Tô curioso, tô animado. O vídeo tá bom, hein, cara. Tô curtindo, mano. O ciclo perfeito da natureza. I see trees of green. Red roses too. I see the blue. I see them bloom for me and you.
And É, I meu think amigo. to myself, Que mundo maravilhoso. what a wonderful world. Que belos animais, né, cara? Eu falo pra vocês, natureza. rapaziada, se tem uma coisa que eu sou apaixonado. Eu nunca estudei biologia porque eu não gosto de. Eu gosto de. Ficar fazendo. Não gosto de matemática, cara. Vocês sabem que eu sou péssimo com matemática e não gosto. Não é que eu. Não é nem que eu. Não é que eu. Me desculpe aí os matemáticos aí, os programadores, as pessoas que mexem com números aí, cara. Mas não é que eu não gosto de matemática, eu desprezo a matemática, cara. Eu não gosto de fazer conta. Não é que eu sou ruim, eu não gosto, cara. Não gosto de fazer conta. E até biologia tem muito esse negócio de azão e azinho, essas contas aí de biologia, cara. E eu gosto, cara, de. Eu gosto de animais, cara. Eu também não gosto muito, não sou muito chegado em plantas, sabe, essas coisas. Eu até acho maneiro, mas. Mas sei lá, as plantas são plantas, né, cara? Eu gosto de animais, cara. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado na vida, são por animais, cara. Uma das minhas felicidades é ir no zoológico aqui. Eu já fui muito no zoológico de Curitiba e queria muito no de São Paulo, por exemplo, né? Que dizem que é muito maneiro, porque eu adoro animais. Se eu pudesse, se eu tivesse muito dinheiro, uma coisa que eu faria era qualquer tipo de ativismo aí pelos animais, cara. Não sei, mano, o que eu poderia fazer, mas se um dia eu for milionário, certamente grande parte do meu dinheiro iria pra alguma causa animal, cara. Nada existe por si só. Tudo está conectado por fios invisíveis. Que é isso? O que acontece com uma abelha pode transformar uma floresta inteira. Total. O que muda no oceano pode alterar o clima E o ser humano destruindo tudo todo isso. o planeta. Esse é o equilíbrio ecológico. Um sistema tão vasto e tão delicadamente interligado que até o menor desequilíbrio pode desencadear um colapso em cadeia. Só que ela é ser resistente, né, cara? Porque mesmo com tudo que o ser humano faz, né, cara, eles ainda conseguem. A natureza ainda consegue achar um meio de existir, né, cara? Essa é uma floresta tropical. À primeira vista, parece apenas um emaranhado de árvores, folhas e sons desconhecidos. Mas aqui dentro, milhões de espécies convivem em perfeita sincronia. Plantas, animais, fungos, bactérias. Isso é muito irado, Cada cara. uma com uma função específica. Eu já falei, de novo, desculpa, esse vídeo... desculpa nada, cara, esse vídeo aqui vai ter muita conversação aí, se você não curte eu falando muito, acho que não é um vídeo pra você. Mas, cara, eu penso muito isso quando eu sento quando eu sento num gramado, assim... Um gramado nem tanto, porque o gramado não é muito diverso, né, mas quando... Cara, não sei se vocês veem isso, cara, eu sou um pouco... Eu quando era criança, eu gostava muito de observar formiga, inseto. Eu sentava, assim, perto da onde tinha um mato, assim, e ficava olhando, sabe? Ficava cutucando com um pedacinho de pau também, sendo sincero. Mas eu gostava de ficar vendo os insetos, né? E até hoje, cara, sabia? Eu sento, às vezes, num lugar, assim, cara, eu começo a olhar e falar, caraca, olha isso, né, cara? Você olha ali, tem um... Você olha ali, tem um caracol, você olha ali, tem uma formiga, um mosquito, né, cara? Um grilo, cara. Você fala, caraca, né, mano? Olha, tipo, nesse pequeno espaço aqui. Olha como o nosso planeta é abençoado, né, cara? Nesse pequeno bloco, às vezes, no meio de uma cidade cheia de prédio, cara. Você olha ali, tem vida ali, né, cara? Como é que pode, né, cara? É muito louco isso, mano. Nenhuma está ali por acaso, nem mesmo os parasitas. As árvores oferecem sombra e alimento. Os fungos decompõem o que morre e devolvem os nutrientes ao solo. Insetos voam de flor em flor, fazendo a polinização. Predadores controlam a população. Esse é o ponto, né, cara? É cruel, né, cara? Claro que é cruel, cara. Você vê uma onça... Claro, que um crocodilo não tem tanto dó assim, né, cara? Mas, tipo assim, você vê lá a onça... comendo uma capivara, né? Aquela potadinha da capivara. Mas, cara, se a onça não comesse as capivaras iam... A população delas só ia aumentar, e elas iam destruir totalmente a comida dos outros animais, né, cara? Isso, tipo, tudo tá em equilíbrio, né, cara? É muito louco, mano. É necessário, é um mal necessário, né, cara? Os micro-organismos mais simples, invisíveis a olho nu, mantêm o equilíbrio do solo. É muito louco, cara. O que parece caos,
na verdade, é harmonia. Cada ser vivo cumpre um papel invisível, mas essencial. É como se fossem peças de uma engrenagem gigantesca, uma máquina viva ajustada até os mínimos detalhes. E quando essa engrenagem quebra, os efeitos são imediatos. No Brasil, por exemplo, a introdução descontrolada de javali se tornou uma praga. Sem predadores naturais, eles se multiplicaram rapidamente, destruindo plantações inteiras, atacando mas plantações não são lá muito naturais também, né, meu mano? JJ. os animais e desequilibrando ecossistemas inteiros. Olha, assim, eu vou criticar o que eu falar, meu mano JJ aqui não tem ecossistema nenhum, né, cara? Que é puro soja, né, cara? Cara, mas é doideira, né? São mais de 1 milhão espalhados pelo país. Um colapso silencioso, difícil de conter. Spoiler, nunca vai ser contido. Já vou falar por quê. Pode parecer engraçado, mas não é engraçado. Em rios e represas, a superpopulação de bagres. Só dando meu... O que eu tinha pra falar de javalis, cara, podem fazer as pesquisas aí, vocês, cara. A caça, todo mundo fala que a caça é o meio, e eu também acho que a caça é o único meio de você controlar os javalis, né, cara? Acho que todo biólogo pensa assim, né, cara? Toda pessoa que mexe com biologia fala isso, né? Então, eu falei todo biólogo como se eu fosse biólogo, eu não sou biólogo, pelo amor de Deus, né? Mas eu digo assim, todos os biólogos que eu vejo falam isso, né? Só que, cara, é óbvio que a caça no Brasil, infelizmente, ela não controla o javali, ela faz aumentar, né, cara? Porque você pode pegar os dados, cara, cada ano a população de javali aumenta. E sabe por que aumenta, gente? Porque o cara que é caçador, ele tem lá a tua Glock lá, não sei o que, é óbvio que não é esse tipo de equipamento, né, mas eu não quero falar palavras erradas aí por causa do YouTube, mas tipo assim, ele não quer perder aquela arma que ele tem, eu não sei se vou falar logo aqui, não sei se tem problema falar essa palavra, ele tem aquela arma, ele não quer perder a posse daquela arma, então ele não vai nunca fazer com que o javali seja erradicado, e ele também não quer parar de caçar o javali, então o que esses caçadores fazem? Eles pegam os filhotes de javali, espalham para outros lugares, espalham para outros estados, e o javali cada vez espalha mais no Brasil, cara, por isso que o javali nunca vai acabar, conviva com isso, infelizmente, quem paga por tudo isso é a nossa fauna. Criou outro problema. Isso não vai acontecer só com o javali, vai acontecer com outras espécies exóticas, como algumas espécies de cervo que tem aí no Brasil também, né, mano? Cervo axis, principalmente, né, que é lá da Índia. Ao se alimentar de ovos e filhotes de outras espécies, esses peixes... Mas vou ser sincero, cara, por mais que esses bichos fazem mal à fauna, eu acho até maneiro. Estão dizimando populações inteiras, alterando a cadeia alimentar e impedindo a recuperação de ecossistemas aquáticos. Olha o que apareceu ali. Tem que meter um urso aí nessa porra. Aí subiu. Botando um urso aí nesse lugar. De casa, subiu. E aí, levantei mais de manhã cheio de bagre. Tem que é bagre africano, né? Com um sistema de respiração aérea, os invasores podem sobreviver fora d'água por várias horas. Eles ainda conseguem se rastejar pelo solo. É aqueles peixes que conseguem respirar fora da água, né, mano? Pulmonado, né? O fitoplâncton dos oceanos, por exemplo, acho que não, né? Bagre, né? Não faz sentido, na real. E você está respirando neste exato momento. Os rios conectam ecossistemas distantes. Os ventos espalham sementes entre continentes. Até o desaparecimento de um único animal pode mudar o comportamento de um rio. Se você não assistiu meu vídeo de animais extintos, assista no meu canal 2. Mas o oposto também é verdade. Quando a natureza é restaurada ao seu estado original, eu não te esqueci, Dodô. Ainda falamos sobre você. Como se lembrasse de tudo como deveria funcionar. Foi o que aconteceu no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Eu sei o que ele vai falar. As more and more settlers came west, they removed much of the wolves' sobre o retorno dos lobos, cara. Isso é irado, mano. Muito legal.
Muito maneiro ele colocar isso no vídeo, cara. Naturally. Eu acho fantástico, muito legal. Sabe que a minha comunidade aí muitas vezes critica aí o JJ. O JJ nem tanto, criticam mais o Engeek, né? Mas criticam bastante o JJ por causa de vídeos aí como aquele do Carnaval e aquele lá da Antártida lá, que pareceu meio terraplanista, né? Mas um vídeo muito legal até agora, impressionante e principalmente, cara, eu espero que o público do JJ, que geralmente é um público aí mais, né, vocês sabem, né, cara, um público aí, não quero falar mais de direita, porque eu não gosto de usar termos políticos, mas que muitas vezes, né, gente, vocês não gostam de usar esses termos de ideologia política, mas que muitas vezes essa galera é mais, eu vejo que os homens, principalmente da direita, são muito, tem esse negócio de caça ainda, essas coisas, sabe? E eu espero que esse vídeo conscientize parte do público aí do JJ, que é grande, né, cara? Espero de coração, mano, porque os caras veem esse exemplo aí do lobo em Yellowstone e falam assim, pô, por que eu vou, o tatu que entrar na minha casa, eu vou pegar e vou comer o coitado, né, cara? Entende? É esse tipo de coisa, mano. The wolves responded by preying on the homesteaders' Vê o mal que eu tô fazendo, né, cara? livestock. Setting the scene for an ecological showdown, the wolves would ultimately lose. When wolf-human conflict began arising, the government supported policies that included hunting, trapping, and poisoning wolves, all in an effort to protect livestock. Durante décadas, os lobos haviam desaparecido da região. Sem eles, a população de veados cresceu de forma descontrolada. Eles consumiam Como a assim, vegetação cara? Que até papo o é limite, esse, ó? impedindo que novas árvores, arbustos e gramíneas crescessem. O ciclo estava totalmente quebrado. Walkinizaram Yellowstone, cara? Os bisões. Tinha um bisão no zoológico de Curitiba quando eu era mais novo. Não tem mais hoje em dia, infelizmente. Que pena. Eu lembro que era bem marcante pra mim, porque eu assistia Avatar e por causa do APA lá, eu achava, nossa, tinha um bisão no zoológico, eu achava virado, mano. Até que em 1995, os lobos foram reintroduzidos. Nice. Eles começaram a caçar os veados, e com menos veados, a vegetação teve chance de se recuperar. Arbustos cresceram, Tadinho do veado. árvores voltaram, e com elas vieram os pássaros. Depois, Doideira isso, né, cara? os insetos. É uma Com peça mais que vegetação você nas tira da margens balança. Tudo dos bem que é uma das peças mais importantes, é tipo você tirar, sei lá, o rei, né, mano, mas... rios, os castores retornaram. Eles construíram represas. E com as represas, surgiram novos habitats aquáticos. O nível da água também mudou. As margens se tornaram mais firmes e até o curso dos rios foi alterado. Um único predador, ocupando seu lugar natural, reorganizou toda a cadeia da vida. Que irado, né, cara? Não sei porquê, eu fico até meio emocionado com essas coisas. Desculpa aí, gente. Perdão, de verdade. Eu realmente gosto de animais. Perdão aí, rapaziada. Toda planta precisa de nitrogênio para crescer, mas ela não consegue absorver esse elemento diretamente do ar. É aí que entram as bactérias do solo. Elas capturam o nitrogênio da atmosfera, transformando sua estrutura química e o entregam às raízes, como se fossem tradutoras invisíveis entre o ar e a vida. A planta então cresce, as vacas se alimentam da planta e os humanos se alimentam da vaca. E o ciclo continua. Não, e muitas vezes até o cocô do bicho, né, cara? Cara, muitas vezes tem isso que até o cocô do bicho é necessário, porque tem plantas que necessitam que a semente caia no chão
o animal come a semente, como ele não consegue digerir a semente sai junto com o cocô do bicho e já sai fertilizada daí, cara. Isso é uma doideira do caramba, mano. Tô falando, isso é real, cara. Todo o Não sistema tô zoando entra em não, colapso. mano. As plantas não crescem, os animais perdem a base da alimentação e o equilíbrio se desfaz. O mesmo vale para o ciclo do carbono, para a cadeia alimentar e até para a regulação do clima global. Tudo depende de tudo. Não existe peça sobrando. Não existe função inútil. É como se a natureza fosse um mecanismo ajustado, onde cada parte tem o seu lugar e nenhuma pode ser descartada. Doideira, né, cara? A complexidade irredutível. Ok, tá, o capítulo 1. De que jogo que é essa música, cara? De Dominique? Eu não lembro, mas eu já ouvi muito essa música em vários vídeos, né? Mas... enfim, gente, muito legal essa primeira parte do vídeo. Claro, eu ainda vou dar minhas opiniões no final aí, mas... Claro, que ele mostrou coisas, mas que provavelmente os cientistas, se olhar esse vídeo, vai falar assim, pô, mas é porque essas coisas evoluíram, coevoluíram juntas, por isso que elas são assim até hoje, né? Consider a board game like chess. Okay. The game is based on a simple set of rules. Even young children can learn the rules of chess well enough to play. Factos. But while the rules of chess are simple, the game is incredibly complex. It has been estimated that the total number of possible chess games is greater than the number of quarks in electrons. Sou ateu dessa coisa aqui também, cara. Essa parada aí do xadrez aí, eu também sou meio ateu. Como assim número total de partidas possíveis? Mas esse é um número, cara. Me desculpa, cara. Esse é um número só pra elevar a moral do xadrez aí, cara. Me desculpa. E olha que eu gosto de xadrez, mas esse é um número, cara. Porque, cara, pra qualquer coisa, cara. Qualquer coisa na vida, as possibilidades. A possibilidade, sei lá, mano, não sei, cara. De qualquer coisa é maior que o número de quarks e elétrons aí, cara. Se eu jogar uma partida de Rocket League lá, as possibilidades do que vai acontecer na partida são maior que o número de quarks e elétrons do cosmos também, cara. Vai acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa é infinito. It's not the individual moves of the pieces. It's the way those pieces affect one another. The way each move depends on the previous turn. The way the possibilities multiply each time a piece is moved. Antes de a gente continuar, gente, deixa o like, se inscreva no canal aí. Eu tô falando isso já, não tô esperando metade do vídeo, porque eu tô curioso pra ver se eu tô gravando. E sim, estou, ok, maravilha. Ok, bora continuar. Que isso? Que é isso, cara? Meio estranho aquilo dali, cara. Natural. A cada batida... É um diabo necessário, né, madeira, cara? O impacto sofrido pelo crânio do pica-pau é o equivalente a um ser humano colidindo a cabeça contra uma parede a 25 km por hora. Caraca. Puxa, uma furadeira, né, cara? Que loucura. Bro. E ele repete isso centenas, às vezes milhares de vezes por dia. Mas não sofre concussão, não sente tontura, doideira isso, não perde a consciência. A explicação está em um detalhe tão específico que levanta uma pergunta incômoda. A língua do pica-pau é 3 vezes maior do que o seu bico. Caraca, passa puxando a cabeça, cara. Que isso, cara? Que horror. Passando entre músculos e ossos, até envolver o cérebro como um cinto biológico. Uma espécie de amortecedor natural. Pô, me desculpa, mas isso é meio nojento, hein, pica-pau? Caraca, cara. Credo. Será que ele sente o gosto do próprio cérebro? Invisível. Feito exclusivamente para uma coisa: proteger o cérebro. Essa estrutura não serve para cantar. Ela existe apenas para impedir que o impacto destrua o pássaro por Caraca, dentro. Literalmente a língua serve como um amortecedor, né, cara, a cabeça. Muito louco, né, e cara? E é aqui que está o ponto-chave. Ela só faz sentido. Faz sentido mesmo, né, cara? Porque imagina se a gente tivesse uma língua... Ó, pensa na tua língua, pensa como ela é. Tipo assim, como ela é
a textura dela, o jeito que ela é. Imagina se você tivesse uma versão gigante dela aqui atrás, como se fosse um travesseiro, assim, ó. Quando você batesse a cabeça, realmente parece que o negócio ia te sustentar, assim. Claro, o Pica-Pau deve ter outras coisas aí pra fazer ele conseguir bater com essa força também, né? Que o ser humano não conseguiria bater a própria cabeça na parede a 25 km por hora de força. Não sei se conseguiria, sei lá, na real. Sentido se estiver pronta desde o início. Acho que não, né? Porque se eu bater a cabeça numa árvore, eu não consigo fazer um furo na árvore. Mas porque eu não tenho um bico duro igual ao do... Se faltar uma única parte... Se eu tivesse um bico igual um Pica-Pau e batesse minha cabeça numa árvore, eu ia ficar tonto, ó, porque eu não tenho esse amortecedor, mas acho que daria pra fazer um buraco, né? O sistema falha e o animal morre. Só que o meu tamanho é o tamanho do Pica-Pau, né, cara? Tem muito mais força, né, ele. Proporcionalmente falando. Estamos diante do que muitos cientistas e filósofos chamam de complexidade irredutível. Um sistema composto por múltiplas partes interdependentes, que só funciona quando todas elas estão presentes e operando juntas. É como um motor sem pistão, ou um olho sem retina. Sozinhas, essas partes não servem para nada, mas juntas dão origem à vida. Este é o tamanduá-bandeira. Sua língua não é apenas longa. É uma obra-prima da engenharia biológica. Ela é coberta por uma camada especial... Tem um tamanduá no zoológico de Curitiba também, já vi muito. Que funciona como um adesivo tamanduá-bandeira, natural, né? Capturando milhares de insetos em questão de segundos. Curiosidade engraçada do vídeo, né? Em inglês, tamanduá é Giant Ant-Eater, né, cara? Comedor de formigas gigante. Irado, né? Por dentro, uma musculatura flexível e resistente permite que essa língua se mova para dentro e para fora até 160 vezes por minuto. Uma máquina viva, projetada para uma única tarefa: encontrar, capturar e consumir formigas. É, que tem a parada que ela tem que ser tão rápida, porque ele não pode sentir porque se as formigas picarem, ele começa a sentir dor, né? Tem uma parada assim também, né, cara, se não me engano. Você imagina, tipo assim, dá pra comer formiga, né? Você não tem muita gente aí que tem tribos aí que come formiga, né, cara? Agora, imagina aí, só que come com ela já cozida, né? Imagina você meter tua língua num formigueiro, né, cara? No fundo dos oceanos... Caraca, o tubarão é o único animal no planeta que tem literalmente uma música tema, né? Criaturas como os tubarões Doideira, né? possuem barbatanas que funcionam como verdadeiras asas submarinas. Suas superfícies são cobertas por pequenas escamas em formato de dentes microscópicos, que reduzem o atrito da água e permitem um deslizar quase silencioso. A hidrodinâmica desses animais é tão precisa que serviu de inspiração para engenheiros humanos. Muitas das tecnologias que usamos em aviões, submarinos e turbinas nasceram observando essas criaturas. Então, isso é irado, né, cara? Você vai falar do caso do pássaro lá, mas que nem aquele bombardeiro dos Estados Unidos lá que bombardeou o Irã lá, que passou na TV, você deve ter visto, cara? Acho que é B2 o nome. Cara, é B1, sei lá, é um nome assim, é B alguma coisa, Spirit, né? O design dele, se você olhar de lado, é literalmente um pássaro, né, cara? Tipo assim, é um pássaro... cara, só pesquisar a imagem dele no Google, vocês vão ver, vai aparecer essa imagem que eu faço. Dele comparado com um pássaro. É doideira, né, mano? A aerodinâmica como é igual, né? As aves. Eu acho que ele vai falar isso, acho que ele vai falar isso. Maestros do céu. Elas voam com uma precisão que ainda hoje fascina engenheiros e cientistas. Suas asas não são... Onde eu moro tem muito pássaro, cara, e toda vez que eu vejo eles, eu realmente fico impressionado, assim. Eu olho, assim, e daí eu vejo a distância e penso assim, cara, que incrível que deve ser voar, ali, com a bota de voar. Não deve ter nada mais libertador no universo do que voar, assim, com as próprias asas, né, cara? Por mais, né, não tô querendo falar isso não é, isso daqui não é uma analogia pra nada, não. Eu estou falando literalmente voar, né, cara? Fiquei pensando, tipo assim, cara... Você pensa numa rua distante da tua casa, né, cara? O bicho tá aqui, cara, ele pode simplesmente saltar do nada e voar pra lá em pouquíssimo tempo, né, cara? É uma doideira, né, cara? A liberdade que o bicho tem, tipo, distâncias que pra gente parece enorme, mesmo de carro, cara, pro bicho é perto, tá ligado?
É muito doido isso, cara. Simples pedaços de pena. São estruturas... Ó, que nem aqui, ó, cara. Imagina se você andar daqui até aqui, sabe? Você demoraria um tempão, mas ele do nada ele consegue subir e ir até lá, né, cara? Isso é muito louco, mano. Com músculos coordenados, isso é muito irado, cara. Ossos ocos que reduzem o peso e penas organizadas com perfeição, controlando cada detalhe do voo. Elas sabem exatamente como ajustar o ângulo das asas para planar, acelerar ou fazer curvas com precisão milimétrica. Isso é uma doideira, né, cara? A águia, o bicho, e pegar um... Cara, você imaginar, cara, que doideira que é isso, cara? Um pássaro, pensa num pássaro, ele tá lá no céu. E ele consegue descer até embaixo e pegar um peixe, cara. Tenta você pular na água e pegar um peixe, cara. Tá ligado? É muito bizarro, cara, para pensar que o pássaro tá lá em cima, ele desce, dá com as garras certinho e pega um peixe, né, cara? Isso é muito doideira, né, cara? Agora, eles têm uma visão melhor que a nossa, né? Máquinas criadas pelo ser humano, com tecnologia de ponta, motores potentes e sensores digitais. E mesmo assim, continuam vulneráveis a acidentes. Isso é muito louco, né, cara? Porque, diferente das aves, os aviões não possuem um sistema sensorial vivo. Isso é muito louco, né, que ele falou, né, cara? A gente pode falar assim, pô, mas o pássaro é pequenininho, olha o tamanho que é um avião, né, cara? Mas, pô, cara, o avião... Olha com o ser humano, se ele quisesse fazer um drone, ele não conseguiria fazer um drone igual um pássaro, né, cara? Ele não conseguiria, né, cara, fazer um drone igual um pássaro. Por isso que um drone é tipo um helicóptero, porque o jeito que uma ave voa é praticamente irreplicável, né, cara? Como você vai controlar isso, né, cara, de uma forma... Entendeu? Não sentem o vento. Não ajustam o voo em tempo real com a mesma precisão. Mas porque qual que é o ponto? Que mesmo o computador mais avançado do mundo, cara... Mas o computador mais avançado do mundo, na verdade, a junção dos computadores mais maiores do mundo são incapazes de simplesmente... são totalmente incapazes de replicar a consciência de um animal como um pássaro, por exemplo, né, cara? Que vai... Você tem animais mais inteligentes do que os pássaros. Tem pássaros que são inteligentes, corvo, não sei. Dizem que tem pássaros que são bem inteligentes, né? Mas, pô, o pássaro não é um ser humano, né, cara? Então, mas mesmo assim, cara, você pode ter um computador do mundo, cara, que ele não vai conseguir fazer os cálculos matemáticos de uma forma tão acelerada e tão em tempo real e tão de forma tão tátil igual um ser vivo consegue fazer, né, cara? Isso é muito louco, cara. Não reagem instintivamente às turbulências. Esse é o diferencial. O voo das aves é vivo, não apenas mecânico. Elas cruzam os céus há milhões de anos, com uma maestria que nenhuma máquina jamais alcançou. E não é por acaso que elas não caem por falha de projeto. O próprio voo já é uma prova da complexidade e da inteligência da vida. Doideira isso, né, cara? E se as aves dominam os céus, as tartarugas marinhas são as navegadoras silenciosas do oceano. Elas percorrem milhares de quilômetros, atravessando mares abertos, sem mapa e sem bússola. E, mesmo assim, retornam exatamente pro mesmo lugar, cara. Isso é uma... isso é uma sacanagem, né, cara? Isso é uma sacanagem do caramba, cara. Como é que esse desgraçado consegue decorar esse caminho, né, cara? Isso é uma parada muito maluca, né, cara? Que tem vários... não só as tartarugas, acho que os pinguins são assim também, cara, que eles têm os lugares das colônias onde eles botam, todo o ano eles botam no mesmo lugar, e eles não ficam ali em volta, né, cara, não ficam guardando caixão o ano inteiro, eles vão lá milhões de quilômetros pra frente, milhões, tá, exagerei, né, milhares de quilômetros pra frente, e voltam pro mesmo lugar, cara, isso é muito maluco, cara. O segredo está em um sistema de navegação natural embutido em seus corpos. As tartarugas detectam variações minúsculas no campo magnético da Terra, como se carregassem uma bússola interna. Elas memorizam essas rotas invisíveis e as seguem com exatidão ao longo de toda a vida. Isso é uma doideira. Isso aqui é realmente doideira. Tem coisas que nem eu falei, mano. Sei lá. Ele falou a abelha polimeriza as plantas. Eu entendo que a evolução pode ter criado esse tipo de coisa aí, realmente. Tipo, que as coisas coevoluíram ali, uma pra ajudar a outra. Agora, realmente, né, cara, um sistema como esse da tartaruga, como é que esse tipo de coisa... Por que... tipo assim, por meios... como é que fala? Evolutivos, como isso evoluiria, né, cara? Isso é meio maluco, não faria mais sentido pra evolução, não faria mais sentido
as tartarugas teriam evoluído pra botar o ovo em qualquer lugar do que botar em um lugar específico, né? Por que elas não botam no meio, em qualquer praia? Por que eles botam sempre no mesmo lugar, né, cara? Por que isso ficou assim, né? Não faz sentido, né, A cara? capacidade não pode ser explicada com um simples instinto. meio maluco, é um né, sistema cara? sofisticado que ela tem. Doideira pra caramba mesmo, né? The bacterial flagellum was one of the central examples of irreducible complexity Behe highlighted in his book. If you take away the propeller, if you take away the motor, if you take away the clamps that hold it onto the cell's membrane, it's broken. It doesn't work at all. It's like taking the propeller off of an outboard motor on your boat and wondering how far now you can go in the water. You can't go anywhere. Um dos exemplos mais impressionantes da complexidade irredutível é o flagelo bacteriano, um motor microscópico presente em certas bactérias que gira como uma hélice. É isso que permite que elas se movimentem em direção a alimentos ou fujam de perigos. Mas esse motor só funciona se todas as partes estiverem presentes desde o início. O rotor, o estator, gancho, eixo e propulsor. Além desses, são dezenas de componentes. Isso? Se faltar um, a bactéria simplesmente não se move e o sistema deixa de existir como um todo funcional. Agora, imagine... Isso é maluco, porque se você for ver, cara, toda célula do nosso corpo tem uma complexidade tão grande quanto, né, cara? Isso é uma maluquice, Para explicar cara. isso como fruto do acaso, seria como pegar um avião inteiro, desmontado até o último parafuso, incluindo bancos, rodas, turbinas e até os adesivos das janelas. Colocar tudo dentro de uma caixa, chacoalhar por milhões de anos e, ao abrir, encontrar a aeronave montada nos mínimos detalhes. Os adesivos, os parafusos, os detalhes do couro no banco e cada parafuso em seu devido lugar. É assim que soa a ideia de certos sistemas biológicos terem se formado sozinhos, parte por parte, sem nenhuma direção. Isso não é apenas ciência, isso é fé. Fred Hoyle, astrônomo britânico, disse o seguinte: a probabilidade de a vida ter se originado por acaso é comparável à probabilidade de um furacão varrer um ferro velho e montar um Boeing 747 funcionando. Uma única proteína funcional, com cerca de 150 aminoácidos, tem uma chance de aproximadamente 1 em 10 elevado a 74 de se formar por acaso. Ou seja, 1 em este número da tela. Agora, considere que um ser humano possui centenas de milhares de proteínas diferentes, todas organizadas em sistemas interdependentes. Roger Penrose, físico e ganhador do Prêmio Nobel, né, calculou a probabilidade de um universo ter surgido com as condições perfeitas para sustentar a vida como 1 em 10 elevado a 10.123. Esse número é tão grande que nem mesmo há átomos suficientes no universo para representá-lo fisicamente. Ou seja, não é um número improvável. É um número impossível. Em comparação, acredita-se que o número se eu fosse sacana, eu falaria assim: impossível, não é, eu tô aqui. total de átomos em um universo observável seja apenas cerca de 10 cara. elevado a 80. A vida é... Agora, tá louco, compare com o número de Roger. Francis Crick, que ajudou a descobrir... Cara, é por isso que eu acredito em Deus, cara, porque... sei lá, cara, Por mais que eu acredite, por exemplo, que o ser humano evoluiu de... Eu acredito em australopitecos, essas coisas aí. Eu acho que realmente é plausível, né, cara? Você tem evidências dessas coisas. Mas... Pô, cara, da mesma forma que eu acredito nisso, é muito bizarro você pensar que tudo isso é
é do nada pra nada, o tempo, né, cara? Porque tipo assim, eu entendo, eu acho que quando a gente pensa muito nesses lances de ciência versus religião, a galera que é totalmente ateia, mano, pensa muito na questão de, tipo assim, pô, a evolução explica o surgimento do ser humano. De fato, você tem argumentos ali. Só que, cara, mas e o tempo, por exemplo? O Big Bang explica o surgimento. Dizem que o Big Bang é o surgimento do tempo. Mas o que é o tempo? O que é o tempo? O que é o passado do tempo? Por que o tempo existe? E, de novo, né, aquela pergunta, o que existia antes do Big Bang, né, cara? E outra, né, cara? O que é o que é o tempo? O que é existir, né, cara? É uma pergunta tão... O que é esse lugar que a gente tá? O que é o espaço, o tempo, né, cara? O que é isso, né? Tipo assim... aonde isso existe? A gente é muito pequeno, né, cara? Tem coisas assim, cara, que... sei lá, mano, na minha visão é só Deus pode explicar mesmo, porque... Como é possível algo... O tempo existir? Sabe? O que é o tempo, cara? De novo, por que eu tô aqui e o tempo tá passando? Por quê? Por que o tempo não para? Por que o tempo não para agora? Para, tempo! Por que ele não para, cara? Ele tá acontecendo. E por que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso, sabe? O que é o tempo, mano? O que é o tempo, cara? Façam essa pergunta pra vocês mesmos, cara. O que é o tempo, mano? Acho que se todo mundo se perguntasse daí, todo mundo acreditaria em Deus, sendo sincero, cara. Porque... O que é o conceito de tempo, cara? Por que as coisas passam? Por que as coisas acontecem, né? O DNA reconheceu. Não faz sentido, né, cara? Um homem honesto, munido de todo o conhecimento hoje disponível, só poderia afirmar que a origem da vida, por meios naturais, é praticamente impossível. De novo, né, cara? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas se quando eu falecer eu estiver errado, né, até tem uma cruz aqui, cara, mas eu acredito em Deus, vou acreditar pro resto da minha vida, né, cara? Porque eu acredito que ele faz coisas boas por mim e acredito que ele é verdadeiro. Só que se eu estiver errado quando eu falecer, cara, eu posso falar pra vocês, cara, eu tenho a certeza de que... Eu tenho a certeza, cara, de que quando eu fechar meus olhos e falecer, cara, eu acho que não é o fim ali. Não acabou, sabe? Eu acho que tem algo além disso. Pode ser uma simulação, pode ser qualquer coisa, mas eu acho que existe algo além, cara. Eu acho que existe mais do que a gente imagina, né, cara? Sinceramente. Faltando, pra eu não errar nas contas, 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de pins. 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui, 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Tô pensativo, cara. Pensativo pra caramba. Mas, sem sombra de dúvidas, um dos sistemas mais interessantes é o das abelhas. A forma como elas se comunicam dentro de uma colmeia. Quando uma abelha... Eu já vi sobre isso uma vez que eu assisti... eu nunca assisti o Cosmos antigos do Carl Sagan, mas eu assisti o novo com o Neil deGrasse Tyson uma vez, cara. E eu lembro que ele explicava esse lance das abelhas, cara, da comunicação, mano. Ela não guarda a informação pra si. Ela vai pra comer e eles fazem tipo um debate, né? E começa a dançar. Mas isso não é uma dança qualquer, é um código. Isso é muito louco, cara. Essa coreografia é chamada de dança do requebrado, ou Wiggly Dance, como os cientistas a conhecem. Por meio de movimentos precisos, a abelha transmite 3 informações vitais às outras: a direção da fonte de alimento em relação ao sol, a distância até o local e a qualidade isso é muito do néctar cara. Isso é muita maluquice, a direção cara. Meu Deus. Eu quero muito ver outras pessoas, porque o JJ tá dando informações, eu fico muito feliz, cara, porque ele tá dando informações que eu já vi em outros lugares
e que nunca vejo o público mainstream sabendo dessas coisas. Eu queria muito ver outras pessoas reagindo a esse tipo de conteúdo, cara. Eu acho que eu até posso estar decepcionando o react aqui pra vocês, por eu já conhecer essas coisas e não me surpreender, cara. Porque eu acho que deve ser muito mais legal você ver o react de alguém que não manja dessas coisas, descobrindo pela primeira vez. Da né? dança em relação Eu mesmo à vou gravidade. procurar depois. Não A sei se já tem distância react pela disso. duração do Muito movimento recente. central é a qualidade pela intensidade com que ela vibra. Tudo isso acontece dentro da colmeia. As outras abelhas interpretam os sinais apenas pelo toque, pelas vibrações e pelo movimento. Em poucos segundos, dezenas de outras abelhas já sabem exatamente para onde devem voar, como se tivessem recebido um mapa invisível. Esse sistema depende de sensores de luz solar, percepção gravitacional, memória espacial, movimento coordenado... E código Morse, né, cara? Pra saber o código Morse, cara. Tá de brincadeira, né? Estamos falando de um sistema de comunicação matemático, não verbal, codificado e funcional, criado por insetos com cérebros do tamanho de uma semente. Cara. Isso é uma maluquice, Como explicar cara? isso Meu por Deus do céu, tentativas cara, que aleatórias? doideira, cara. É um dos exemplos mais claros de design inteligente. Como se a colmeia fosse... Esse é o ponto, né, cara? Que também, muitas vezes, a evolução, ela explica... Novamente, eu não quero ser, nesse vídeo, eu sei que tem muita gente aí no canal que é mais pra esse lado, de não acreditar em Deus e tal, mas eu não quero nesse vídeo ser, sei lá, visto como teoria da... Não quero ser visto como monarca nesse vídeo, né, cara? Mas o que eu quero dizer pra vocês, cara, é que acho que a evolução, muitas vezes, ela explica como as coisas são, porque o formato que elas são, como o crânio virou tal coisa, mas ela não explica muito o comportamento, né? Tá, isso tudo aconteceu, mas por que a Bíblia evoluiu pra ter esse... pra conseguir... Como ela evoluiu pra criar esse código, né, cara? É uma maluquice mesmo, né, cara? A casca invisível de um programa muito mais profundo, escrito por mãos invisíveis. Só que, cara, o JJ nem falou, mano. Eu acho que ele não vai falar. Ele nem falou uma coisa que também que é muito interessante das abelhas, que é mostrando lá no Cosmos, cara, que elas fazem isso, só tipo assim, quando elas vão mudar de colmeia, são mandadas emissárias, por assim dizer, que vão lá e procuram um lugar, que são essas daí que fazem a dança. Daí elas voltam, e não é uma só que faz a dança, são várias que fazem a dança. Só que daí, as abelhas vão pra esses lugares, veem como são esses lugares, voltam pra colmeia original e fazem uma votação pra saber pra qual lugar elas vão, cara. Uma votação, claro, elas não contam votos, mas elas chegam lá e daí elas se separam em grupos, e o grupo que tiver mais abelhas próximas a que tinha levado, entendeu? Pra que tá propondo um lugar, é o grupo vencedor e todas vão pra aquele lugar. É uma parada muito maluca, cara. É muito doido, cara. Muito doido mesmo. Mathematics is the science of patterns, and we study it to learn how to think logically, critically, and creatively. But too much of the mathematics that we learn in school is not effectively motivated. But wouldn't it be great if every once in a while we did mathematics simply because it was fun or beautiful? Divertido não é não acho. So let me give you a quick example with my favorite collection of numbers, the Fibonacci numbers. Já ouvi falar disso, mas eu não sei do que se trata, mano. Existe um padrão recorrente. Uma sequência que se repete em conchas, flores, galáxias e até no corpo humano. É a sequência de Fibonacci, um conjunto de números que, quando transformados em proporções, revelam a chamada proporção áurea, aproximadamente 1,618. O que isso significa? Número que aparece em formas, estruturas e composições que o cérebro humano reconhece como perfeitas. O aspiral de uma concha, a disposição das pétalas de uma flor, os braços de uma galáxia e até as proporções do rosto. Não é só coincidência, é como se a estética estivesse embutida no próprio código da vida, como se a beleza fosse uma assinatura, uma forma de dizer isso foi pensado. Interessante, né? Na matemática, a proporção áurea é usada na arquitetura clássica, nas obras de Da Vinci e em composições musicais. E, é claro, nos traços da natureza. Como explicar que os mesmos padrões usados por gênios humanos apareçam espontaneamente em um girassol?
Se tudo isso fosse resultado do acaso, por que o acaso escolheria a beleza? Por que o caos construiria simetria? Por que números, proporções e harmonia se manifestariam com tanta frequência sem intenção nenhuma? Talvez a beleza não seja um acidente. Talvez ela seja parte do projeto. Interessante isso, né? Não manjava desse negócio, não. Agora pense na música. Matemática não manjo nada, de sons organizados no tempo, com padrões de frequência, harmonia e ritmo. Mas já ouvi muita música aí que não estaria nem perto dessa negócio de Fibonacci aí, que tá bem longe da perfeição aí, ó. Só escutar rádio aí qualquer dia que você vai ver, ó. Mas por que ela nos afeta tão profundamente? Porque um simples acorde pode despertar saudade e uma melodia pode te fazer chorar. O que é a música, né? Pra não pensar realmente. Bro. É, isso mesmo, é isso que eu gosto, cara. Uou, não é isso não. A música do ponto... Apareceu... Caraca, pareceu o começo de White Ferrari do Freaking Ocean, cara. Pô, tinha acabado de escutar agora de pouco. De vista técnico, é matemática pura. Notas musicais seguem proporções exatas de vibração. Uma octava, por exemplo, é o dobro da frequência anterior. A harmonia é construída com base em relações numéricas entre sons. Mesmo o ritmo segue fórmulas, divisões de tempo que estruturam um compasso. Mas aqui está o mistério. Nenhuma dessas regras foi inventada por nós. Elas foram descobertas. A física do som já existia, nós apenas deciframos a linguagem. E essa linguagem parece ter sido feita para ser sentida. Nossos cérebros reconhecem acordes dissonantes como tensão, acordes maiores como alegria, acordes menores como tristeza. Tudo isso antes mesmo de sabermos o que é um acorde. Isso é interessante, né? Exatamente, né? Por que a gente reconhece essas tonalidades de som dessa forma, né? Por quê, né? Qual que é a explicação científica para isso, né? Bebês reagem à música no ventre. Pessoas com Alzheimer, que já esqueceram os próprios filhos, ainda se emocionam com músicas de sua juventude. Tribos isoladas, sem contato com o mundo exterior, também cantam. E nenhuma cultura conhecida na Terra vive sem algum tipo de música. Se tudo isso fosse fruto do acaso, por que o acaso instalaria em nós a capacidade de compor, ouvir e interpretar sons que não têm nenhuma utilidade prática para a sobrevivência imediata? Fatos, né? E mais uma vez, vemos proporções, simetrias e padrões invisíveis. Assim como nas flores, assim como no DNA e assim como na arquitetura do universo. E isso, meu amigo, nos levanta a pergunta mais incômoda de todas. Caraca, meu amigo, ele falou diretamente comigo agora, cara. Por que existe beleza? E mais ainda, por que a beleza nos importa tanto se somos apenas um acidente cósmico sem propósito algum? Olha ao seu redor. O que você vê? A vida, o corpo, o céu. Não parece o resultado de um acidente sério. Da dança silenciosa das abelhas, à engenharia microscópica do flagelo bacteriano, do DNA ao design das asas das aves, do seu coração que bate 100.000 vezes por dia sem que você perceba, ao cérebro que traduz impulsos elétricos em saudade. E isso que ele nem começou a falar de consciência, né, cara? Que isso, de como o cérebro funciona, que isso daí pra mim que é a parada mais maluca de todas, né, cara? Nada disso grita a cara. Eu sempre falo isso, cara. Desculpa cortar aqui a vibe do fim do vídeo, cara. Mas é porque isso é muito irado. Que uma vez eu perguntei pro ChatGPT como seria mensurar, o quão potente um computador deveria ter que ser pra imitar um cérebro humano, né, cara? E a resposta que o ChatGPT me deu, cara, foi muito marcante, porque ele falou uma parada que eu achei muito irado, cara. Que ele falou, tipo assim,
que é como se fosse, sei lá, zilhões, trilhões de supercomputadores mais potentes, movidos a energia, a uma energia equivalente a uma calculadora, tá ligado? É tipo assim, entende, cara? É tipo assim, o que quer dizer? A gente, na nossa cabeça, o que eu tô conversando com você, o que faz nosso corpo se mover, é um supercomputador extremamente avançado, impossível de ser copiado pela raça humana, que não esquenta. Não, o teu computador, se eu tirar o meu cooler aqui, o computador vai queimar. Entende? Que não esquenta e ele é movido a você comer uma batata por dia, tá ligado? Isso é uma maluquice, cara, tá ligado? Como isso é possível, né, cara? Tudo sussurra em tensão. Durante décadas, nos ensinaram que somos apenas matéria, que vivemos do nada por nada e estamos indo para lugar nenhum. Mas há algo dentro de você que nunca aceitou isso totalmente. Algo que insiste em buscar sentido, mesmo quando dizem que não há nenhum. A verdade, meu amigo, é que o universo parece assinado, não com uma caneta, mas com proporções, códigos, beleza e inteligência, com coisas que não precisavam existir, mas existem. E se existe uma assinatura, existe um autor. Uou, que vídeo fantástico, hein, gente? Sem nem comentar, assim, só maravilhoso, incrível o trabalho do JJ. Parabéns a ele e a sua equipe, né? Que vídeo incrível aí, cara, ficou demais mesmo. Um vídeo pra se pensar e eu, sinceramente, tô até um pouco exausto mentalmente do que dizer. Tudo que eu digo pra vocês, gente, aqui no fim do vídeo, cara, não tem problema nenhum você acreditar em qualquer tipo de coisa você acreditar. Eu só peço, cara, de coração que você acredite em algo, tá ligado? Esse é o ponto, mano. Eu acho que você viver acreditando em algo sempre te faz bem, né, cara? Não precisa ser em Deus, em nada, só acreditar que você tenha só acreditar que você tenha. Mesmo que você. Claro, pode acontecer, mano, de eu chegar amanhã e ser atropelado na rua, né, cara? Igual, infelizmente, aí hoje aquele jogador de futebol lá de Portugal acabou falecendo, né, cara? Pô, o cara tava no auge da vida e aconteceu, né, cara? Pode acontecer comigo, eu posso amanhã sair na rua e ser atropelado, né, cara? Tomar uma bala perdida, sei lá, né, cara? Pode acontecer qualquer coisa, cara. Só que enquanto a gente viver, mano, eu penso o seguinte, cara, depois que se acontecer uma coisa dessa, a gente não vai nem saber, né, cara? Vai acontecer e é isso. Enquanto eu estiver vivo, enquanto você estiver vivo, eu peço, cara, que pra mim e pra você que a gente procure um sentido. Que a gente fala assim, não, eu tô destinado a algo, eu tô destinado a fazer algo, eu tô destinado a viver minha vida em paz, em estar com meus amigos, em estar aqui com vocês, em a gente conversar, em fazer nossas coisas, sabe? A gente tem um destino a ser seguido, sabe? Se eu tô aqui conversando com vocês hoje, eu não acho que tenha sido simples acaso você ter clicado no meu vídeo. Eu acho que a gente tinha que ter tido essa conexão e tá tendo essa conversa aqui agora, porque vai fazer bem pra mim e pra você, sabe? De alguma forma, não sei, mano. Só acho o seguinte, cara, que todas as coisas têm sentido no mundo. E se você prefere viver sua vida sem sentido, o problema é teu. A minha vida eu vou viver achando que eu tenho algo a ser vivido, né, cara? E todos os dias eu vou acordar de manhã e agradecer por simplesmente viver, né, cara? Esse é o ponto também, né, cara? Mesmo se você acredita que a tua vida não tem sentido algum, pelo menos todo dia acorde e seja grato, né, cara? E eu também acho que isso falta em mim, né, cara? Aquilo de chegar todo dia e ser grato, de olhar e falar, ok, pelo menos estou vivo, né, cara? Estou vivendo nesse mundo, apreciando a natureza e a vida que existe, né? Então, não tem mais nada que dizer. E, claro, né, gente? Se o dia que a gente falecer não tiver absolutamente nada e for só escuro, né, cara? Pelo menos foi uma honra ter vivido ao lado de vocês nesse planeta chamado Terra. Um beijo.